Oi, gente, tudo bom? Quanto tempo não nos falamos por aqui, não é? Bom, lá no Instagram, uma das meninas me fez uma pergunta hoje, até me deu ímpeto aqui para a gente gravar um novo áudio. Ela me fez a pergunta a seguinte: Milena, se nós dois somos uma só carne, por que que o meu marido não sente tanta falta de mim quanto eu sinto dele, né? E aí eu vou passar um pouquinho da resposta que eu dei a ela e também, porque creio que isso é uma dúvida de todo mundo, e também vou dar mais uma pincelada aqui com relação ao que a palavra diz. Bom, gente, para quem não sabe, né, ou lembrando para quem já sabe, eu também estive desgarrada, né? Eu fui a pessoa que quis sair de casa, eu que quis me separar, foi eu que dei início a toda essa destruição aqui na minha casa. E assim, quando eu estava separada do meu marido, eu estava na casa de uma outra pessoa já, e assim, eu me lembrava demais, demais da minha casa, do meu marido. É, é como se lá na casa da pessoa eu conseguisse enxergar tudo que tinha de bom na minha casa. Eu comecei a ver as qualidades do meu marido. Eu sentia saudade da minha casa demais. Eu olhava assim, eu disse, minha casa é tão melhor. E assim, eu me lembrava muito. Só que acontecia o quê? Essas lembranças, gente, para uma pessoa que está perdida, para uma pessoa que está dominada pelo pecado, cega, surda e muda, a gente não consegue racionalizar, a gente não consegue entender, a gente não consegue ver, a gente não consegue processar esses sentimentos, certo? Então eu sentia demais saudade, eu sentia vontade de estar com meu marido, mesmo estando com outra pessoa. E por que que essa saudade, essa falta, esses sentimentos não me faziam retroceder naquele momento ali, né? Porque pela nossa cegueira e pelo nosso pecado, na nossa mente, ela realmente ela fica nebulosa, a gente não consegue ligar uma coisa com a outra. Eu ligava a tudo, eu ligava que é porque eu ainda não estava definida a minha situação. Depois que eu terminei, eu liguei que o problema era aquela pessoa. Não era eu o problema, mas a pessoa que tinha um problema. Então eu enxergava tudo menos a verdade, né? Que estava inclusive diante do nariz, mas quando a gente está cego e com os olhos vendados, realmente a gente não consegue compreender. O entendimento, ele só é aberto aos convertidos. Não sei se vocês lembram da passagem que fala sobre Lídia. Depois vocês leem em Atos, gente. Eu não recordo aqui exatamente qual é o capítulo. Mas quando Lídia foi se converter, essa palavra ela é muito impactante para mim, porque diz assim: e Deus abriu o entendimento de Lídia para que ela pudesse entender as palavras de Paulo. Ou seja, o Espírito Santo ele precisa operar na nossa mente, no nosso coração, na nossa mente abrindo entendimento no nosso coração, trocando o nosso coração para que a gente possa entender, sentir, compreender, ver. Todas essas coisas só consegue um convertido. Então, assim, respondendo à pergunta, eles sentem, eu tenho certeza, gente, porque eu sentia demais, obviamente não era o tempo todo, porque no meio daqueles sentimentos eu tinha raiva, eu tinha alívio, eu tinha outros sentimentos misturados, né, que é muito provavelmente o que os maridos sentem, quando os maridos, principalmente assim que eles saem de casa, eles se sentem aliviados, felizes, alegres, estão desfrutando de uma vida diferente, entendeu? Então, e tudo isso fica misturado com esses outros sentimentos que eu listei aqui, né? A falta, a saudade, tudo isso. E como eu explicaria isso com a palavra? Em Provérbios 4,19, gente, diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão, não sabem eles em que tropeçam. É interessante, né? Porque para o cristão, para o convertido, para o regenerado,
a Bíblia é a nossa lâmpada. Por que a gente não tropeça? Por que a gente não tropeça caminhando? Porque a gente tem a Bíblia como nossa luz. É a lâmpada para os nossos pés. É por causa da palavra que a gente não tropeça. Por que vocês acham que eu nunca mais voltei a cometer adultério? Nunca mais quis ter outra pessoa? Já vai fazer o quê? 4 anos que tudo isso aconteceu. E por mais que eu sinta falta de vontade, a tentação ainda vem. Mas assim, quem me guia hoje é a Bíblia. É ela que me mostra que eu não posso fazer isso, que eu não devo fazer isso. Porque antes do marido, né, que foi por causa dele que eu cometi esse pecado, nesse sentido, né, eu ligava isso a ele. Quando a Bíblia me mostrou que o problema era eu que era o problema. O pecado estava em mim, foi o meu pecado, a minha cobiça, tudo isso que me fez cair, né? Por que que eu não caio mais hoje? Porque Deus me mostrou a verdade. Porque se eu fosse considerar as duas situações, eu hoje sozinha, teria muito mais possibilidades e teria muito mais justificativas de ir atrás de alguém, de adulterar, de me relacionar com outra pessoa. Muito mais do que quando eu era casada, né? Então, o regenerado, ele vai utilizar não os sentimentos nem as circunstâncias para guiar os seus passos, mas ele vai utilizar a lâmpada, que é a palavra de Deus. Então, em Isaías 59:10 é interessante porque diz assim, ó, como aqueles que não podem enxergar, andamos tateando o muro, apalpamos como os cegos, buscam um caminho. Mesmo sobre a luz do meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos mais que fracos, estamos como mortos. Ele está falando aqui de uma pessoa não convertida ainda, né? E em João 12:35 diz assim: pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, posso te dizer com certeza, a questão dos maridos não voltarem por conta desses sentimentos é porque eles não sabem, não compreendem o que está acontecendo. Eles não entendem que essa angústia no coração é porque eles estão em pecado, é porque eles estão longe da vontade de Deus. Eles não têm como compreender, a não ser através do Espírito Santo, resgatando e livrando eles do inferno, né? Quando Deus chama, ele faz todo esse processo como regenerado. Ele troca o coração, ele abre a mente, ele tira as vendas dos olhos. E a pessoa é transformada em uma nova criatura. Então eu digo e repito para vocês, orem por isso. Orem para que os maridos possam ver a luz. Orem para que os seus maridos, e vocês também, porque a gente às vezes pode até achar que era salvo. Eu achava que era. Antes de eu cair, eu achava que eu era convertida, eu achava que eu era salvo. E ainda que haja controvérsia a respeito disso, né? Mas assim, eu sei em quem eu tenho crido hoje. Eu não me importo mais em que momento eu me converti. Para mim, o importante é o momento agora. Eu sei que eu sou escolhida, regenerada por Deus. Eu sei a transformação que Deus fez na minha vida. Eu sei que isso é obra pura e simples do Espírito Santo. Eu não tenho nenhum mérito a respeito disso. Então, da mesma forma como o Senhor teve misericórdia e graça por mim, é essa misericórdia e graça que eu peço que Ele tenha para com o meu esposo também. E aí, gente, para finalizar, eu queria ler com vocês um versículo, um capítulo todinho, na verdade, que está em Isaías 35. Eu faço desse capítulo a minha oração e eu espero que vocês também façam desse capítulo a oração também para sua casa, para sua família. E diz assim: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos.
Então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto, os rios correrão pelas terras secas, a areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais no deserto virarão brejos, onde crescerão taboas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada Caminho da Santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens, não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa. Voltarão cantando para Jerusalém e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza nem choro. Esse é o caminho da nossa salvação, gente. É o caminho que eu desejo que o meu esposo um dia encontre, que Deus mostre, né, aponte o caminho para ele. E que um dia nós possamos estar não apenas com o nosso casamento restaurado, mas com as nossas vidas restauradas, com a nossa família servindo ao Senhor, que na nossa família nós sejamos encontrados como verdadeiros adoradores de Deus. É isso que eu desejo para minha família, é isso que eu desejo para vocês. Fiquem com Deus e estamos juntos aqui, gente. Abraço bem grande.